Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vou esperar um pouquinho, o pessoal está entrando para assistir a live. Boa noite, tem um tempinho que não nos vemos, né? Os nossos últimos encontros foram no nosso evento virtual do Outubro Rosa. Esse evento foi muito bom, foi um sucesso e atendendo ao pedido de vocês, a Casmec Consultoria e Capacitação Profissional dedicou esse espaço aqui de hoje para nós estarmos conversando sobre a fisioterapia no tratamento do câncer de mama. E olha o vício no tratamento do câncer de mama, não, no tratamento do câncer de próstata. Não liga não, pessoal, nós viemos aí de um batidão de lives com esse tema e, como eu falei, hoje nós vamos falar sobre a fisioterapia no tratamento do câncer de próstata. O câncer de próstata, ele é o tipo mais comum de câncer entre homens. E mesmo após o tratamento com um médico especializado, é possível que o paciente ainda sinta algumas consequências do câncer, como, por exemplo, a incontinência urinária e a disfunção erétil. E essas consequências, elas podem ser revertidas por um profissional de fisioterapia. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a nossa querida parceira e colaboradora, a doutora Gabriela Martuchelli, que é fisioterapeuta especializada em oncologia clínica, docente e palestrante, formada pelo Centro de Ensino Albert Einstein e mestre pela UF. Deixa eu te convidar aqui a doutora Martuchelli para entrar. Olá, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem, doutora? Seja bem-vinda e agradeço por Obrigada, aceitar novamente nosso convite. obrigada, Cintia. É sempre um grande orgulho, né, e prazer estar dividindo esse espaço e falando um pouquinho sobre saúde, né? E mais agora falando sobre a saúde dos homens. Isso é bem importante. É verdade. Eu até cometi uma gafe aqui no início, né, que eu estava falando com o pessoal de como foi o nosso evento, né, do Outubro Rosa, onde tivemos ótimas palestras abordando o assunto, e inclusive nessas lives, algumas pessoas pediram, né, para que pelo menos nós fizéssemos uma live falando desse assunto que é tão importante quanto o que nós abordamos com relação ao Outubro Rosa. Inclusive até mesmo com relação, né, a todo esse preconceito que tem sobre o assunto e também para podermos linkar, né, doutora Gabriela, essa questão que mesmo com o tratamento, né, com o médico especializado, as consequências que esse câncer geram, eles podem também ser abordados sobre o prisma aí da fisioterapia. E se você puder falar um pouquinho para nós sobre esse câncer de próstata, os fatores de risco. Falar sobre sobre o Novembro Azul, né? E falar de câncer de próstata é um assunto muito importante, né? Nós temos sempre aquele tabu, né? Quais são os tabus que a gente encontra no meio do caminho aí que advém todas as questões em saúde masculina, né? Desde a primeira campanha do Ministério da Saúde, né? Unido à prefeitura de uma cidade, foi realizada a primeira campanha do Novembro Azul, né? Essa campanha foi uma campanha com uma conotação bastante assim, né? Preconceituosa, ou melhor, eles tentaram Acho que estamos tendo um probleminha técnico, pessoal. Enquanto isso, deixa eu dar boa noite a quem está aqui entrando na live voltou, agora. voltou. Então, assim,
essa questão da campanha foi muito preconceituosa, né? E trouxe uma campanha, assim, eu não sei se é do teu conhecimento, mas era sobre o câncer de pênis. Até, essa semana até foi feita uma divulgação, né, sobre essa questão também, que no ranking das doenças masculinas, não só o câncer de próstata, nós temos também o câncer de pênis. Isso é muito importante falar, porque não é dito em momento algum sobre isso, né? Dados que informam quais são as maneiras de prevenir, né? E como isso acontece? Então, essa campanha foi Lave Seu Pinto. E tinha um doutorzinho, né? E isso causou assim, uma conotação muito ruim para os homens, né? E logo após veio a campanha do dedinho, que eu acho que todo mundo conhece, né? Que veio uma campanha com o dedinho assim, né? E depois eles botaram um bigodinho. Outra campanha muito preconceituosa, porque essa coisa do dedinho remeteu à questão do toque à próstata, né? Então, assim, falar em saúde é falar com amor, é falar, trazer isso para mais próximo, mas o homem, por cultura, né, já tem essa questão que leva a uma certa dificuldade a falar sobre sua saúde e abrir. Né? Porque desde a pré-história, né, e até mesmo dentro do processo de evolução humana, o homem ele está preparado a sair à caça, né? O homem está preparado para cuidar, para cumprir as missões de um lar, né? E isso é muito importante. Mas o que a gente nunca fala é que esse provedor, ele precisa de cuidados. Ele é frágil, ele tem uma saúde, ele tem angústias, ele tem dores, né? Ele tem fragilidades humanas, como mulheres, né? Hoje nós Sim. vivemos num mundo muito competitivo entre homens e mulheres. E trazer essa questão em saúde é muito importante. Porque homens, após 50 anos, tende, de uma forma geral, a criar uma doença chamada, não bem uma doença, né? Mas é um contexto natural, como a mulher entra no processo da menopausa, o homem também. Então, entra no processo de declínio hormonal. E esse declínio hormonal leva a uma hiperplasia da próstata, né? E essa hiperplasia prostática, que a gente chama, ela faz com que a própria anatomia, né? A hiperplasia, a próstata, ela é uma bolinha, né? Que por dentro dessa bolinha passa o canal urinário, né? Então, o que acontece? Quando ela aumenta de tamanho, automaticamente, se a gente for pensar, né? Assim, e aqui passar tentando demonstrar um pouquinho, né? O canal urinário, então eu comprimo, né? No aumento dessa hiperplasia. Isso gera uns problemas de próstata. Com a evolução da hiperplasia e não cuidado dela, né? Aí trazendo ao contexto feminino, nós mulheres que fazemos uso de anticoncepcional, nós geramos displasias mamárias, né? Muito comum. Mas se a gente não cuidar, isso vira um nódulo, isso vira um tumor, né? Então, o mesmo acontece com o homem, né? Vem a hiperplasia, que é da mesma família da displasia, né? Sendo que em sexos diferentes, e leva a esse aumento da próstata, que leva a um contexto aí de disfunção erétil, disfunção urinária, né? Uma vez que a gente percebe que às vezes o paciente ele nem precisa chegar ao quadro de um câncer de próstata para desenvolver um quadro de disfunção erétil, para desenvolver uma disfunção urinária, né? Uma urgência urinária. Eu acho que é muito importante falar sobre o que é incontinência e o que é urgência urinária, né? São coisas diferentes. E esse mês de novembro é um mês para a gente falar sem preconceitos, mas lidando com isso com uma forma como amor, né? De abordar essa questão para os homens, né? A fisioterapia tem um papel muito importante, né? Porque a gente sempre questiona qual é o papel da fisioterapia dentro da oncologia, né? O que ela colabora, o que ela faz.
trazer o bem-estar, qualidade de vida e saúde para o paciente em tratamento de câncer, né? Nós, quando temos um paciente com câncer, nós não temos o paciente apenas com câncer, nós temos ele hipertenso, diabético, né? E ele vem com diversos outros problemas articulares, né? E que quando faz o diagnóstico, né? E aí também vem o câncer de testículo também, que a gente precisa trazer. A gente tem que ter o cuidado, e quando a gente fala em autoexame, é muito importante a gente falar sobre isso, porque o autoexame masculino, a gente fala no feminino, mas o que é o autoexame masculino, né? O autoexame masculino é você olhar o seu órgão sexual, é você palpar o seu órgão sexual, né? Observar se existe alguma deformidade ou aparecimento de algum pedacinho vermelho ou alguma coisa, né? Uma coisa muito importante que as pessoas também não conhecem é os MEG. Caiu. Acho que a conexão da doutora Gabriela hoje, ela está falhando um pouquinho, tá? Mas enquanto isso, enquanto ela reconecta, deixa eu falar aqui com as pessoas que estão na live, que sempre estão aqui conosco, que estiveram presentes também, né? Quando nós fizemos as lives do Outubro Rosa, que é a Dani, Pamela, Maiara, Fabiane, uma pessoa, um Comércio Quintino também, que está sempre nos não é nem privilegiando, né? Está sempre participando junto conosco, sempre ajudando-nos a divulgar os nossos eventos. Marli, Michele, enfim, eu fico muito feliz aqui com a presença de vocês, tá? Se vocês quiserem também ir fazendo perguntas para que a doutora Gabriela possa responder, estejam à vontade, tá? Vocês podem escrever, podem anotar as perguntas, que no decorrer da live ela vai respondendo vocês, tá? Deixa eu só dar o ok aqui, que a doutora Gabriela retornou. Oi, doutora. Alguma coisa que aconteceu que ficou minha tela preta. Tem dá problema na conexão, né? Eu estava aqui falando com o pessoal. A sua voz, às vezes, também ela está picotando. Não sei se é a conexão. Uhum. Então, retornando ao que eu estava falando ontem, o esmegma, né, faz parte da flora até mesmo do homem, né? O esmegma é aquele líquidozinho que sai da glande, do pênis, né? E ele fica ao redor ali da glande, né? Isso é uma coisa muito complicada, porque isso gera diversas patologias, né? Como o nosso xixi, né? Como a nossa urina, ela tende a queimar. O canal urinário do homem e o canal onde ele tem o líquido, por onde sai o esperma, né? É o mesmo canal, né? Então, a gente vê que, às vezes, pessoas, homens que não fizeram cirurgia de fimose, né? Quando percebe que em volta da glande, né? Aquela pele que recobre, protege, e aí ele, ao ir ao banheiro, ele percebe que existe essa, assim, ele dá como se fosse uma massinha, né? Algum ladinho meio esbranquiçado. Isso é muito importante falar, porque isso é um fator que previne o câncer de pênis, né? Uhum. É nada melhor do que uma boa higiene para prevenir o câncer de pênis, né? Então, quando a gente fala em autoexame masculino, a gente fala nessas questões do homem ter higiene, né? A gente sabe que o homem ele vem de uma cultura de que fazer xixi em pé e sacudir, isso é muito comum, né? A gente precisa criar agora a cultura de que ele precisa secar, ele precisa deixar o mais seco possível para evitar a criação desses megma,
né? E também higiene pós-relação sexual, isso é muito importante. Muitos homens, às vezes, não se limpam, né? Acabam, não, deixa um pouquinho para depois, e acaba, às vezes, dormindo, alguma coisa acontecendo. Isso é rotineiro. E aí, isso pode ser um fator, porque ele é ácido. Então, ele pode causar problemas na glande, gerando também um fator que causa, né? Um dos maiores fatores que causam câncer de pênis é a má higiene, né? O câncer testicular se faz dentro desse contexto também, a partir do momento em que eu observo meus testículos, né? Eu observo como eles são, quais são as posições, se tem alguma coisa que quando eu faço autoexame, como o autoexame mamário é feito na mulher, o homem também tem que fazer na sua região de virilha, região inguinal, né? Para ver se não tem nenhum tipo de caroço, para ver se não apresenta nenhuma deformidade ou aspecto no saco escrotal de coloração diferente, né? E também nos testículos, se ele está dolorido, se ele está inchado, né? Nós temos aí uma vasta, se eu for falar sobre doenças de masculinas, a gente tem a varicocele, que causa também aumento, né, do tamanho do saco escrotal. Então, assim, a gente precisa estar atento a essas questões. Quando a gente fala em câncer de próstata, isso se torna um pouco mais difícil quando a gente fala em autoexame, né? Porque é algo que a gente não vê. Ele está por dentro. Então, requer exame, né? Requer que a gente... Os homens têm o tabu do exame de próstata pelo toque da próstata. Só que hoje nós estamos muito mais evoluídos. E eu falo sempre sobre isso. Nós temos hoje a evolução da ultrassonografia, que a gente percebe que quando a gente está grávida, a gente observa até mesmo que a gente consegue definir o narizinho, a boquinha da criança. Antigamente era uma imagem, né? Tudo embaçada. Tudo bacana. Hoje a gente consegue definir, ter uma definição melhor dessa imagem. Então, como é feito os exames para prevenção do câncer de próstata? O marcador tumoral, que é o PSA. Nós temos o PSA livre e total, né? São dois marcadorzinhos que se faz através da coleta do exame de sangue. Outro exame é a ultrassonografia pélvica. Então, isso é muito importante, porque quando a gente faz a ultrassonografia, quando os homens realizam a ultrassonografia e o PSA, a gente sabe se tem, em algum dado momento, alteração ou não, ou se ele se mantém na mesma dimensão, tá? Então, esse é um fator muito importante. Quando a gente fala, mulheres, procurem seus ginecologistas para exames de rotina. Os homens, eles não precisam necessariamente irem a urologistas. Eles podem procurar o seu clínico geral, eles podem procurar o cardiologista, que eles vão estar fazendo essa rotina do exame do PSA e da ultrassonografia. Eles são ótimos marcadores para detectar qualquer tipo de alteração. Sendo detectada alteração na próstata, aí sim é encaminhado ao setor de urologia, né? E daí, caso seja necessário, uma coleta de uma biópsia. Dentro do contexto da importância que a gente fala sobre a fisioterapia, uma vez que a gente mexe num órgão, né, que ele tem uma passagem dentro dele e eu preciso, de certa forma, retirar o tumor, né, a gente tem que levar em conta algumas coisas aí. Uma delas é o fator psicológico, né? Muitas pessoas me perguntam, o câncer de próstata, ele gera a disfunção erétil? Não necessariamente. O que gera disfunção erétil, muitas das vezes, é o homem estar relacionado com o seu psique de que está doente, né? Então, assim, muitas das vezes basta uma orientação, né? É óbvio que no período de tratamento ele vai ter uma baixa hormonal e isso também colabora a disfunção.
Mas eu acho que todo o contexto, né, de cuidado, né, e a gente precisa lembrar que homem não está ligado necessariamente ao sexo e casamento não está só ao sexo, está um contexto familiar, um contexto de amor, um contexto de cumplicidade, né? A mulher também, quando está em tratamento, ela não quer, muitas das vezes, o ato sexual, né? E isso precisa ser redescoberto, né? E a fisioterapia, ela tem esse papel. A fisioterapia, ela consegue trazer para o contexto masculino, né, dentro das incontinências urinárias, incontinências fecais e as disfunções eréteis, todos os motivos que ele tem para ser recuperado, né? O nosso assoalho pélvico, ele é um assoalho pélvico contido de musculaturas. E essas musculaturas são muito comuns, são musculaturas esqueléticas, como do nosso braço, como do nosso abdômen. A gente malha muito, né? A gente tem o hábito hoje de uma vida saudável, vamos pensar assim, né, Cíntia? Que a gente tem um hábito de uma vida saudável, prática de exercício físico, mas a gente esquece que lá embaixo também, tanto no homem quanto na mulher, tem músculos que são igual ao nosso braço. E se a gente não tem o hábito de contrair e relaxar, né? A gente percebe que essa musculatura, com o tempo e a idade, ela vai ficando flácida. E isso é importante. A fisioterapia, ela faz, na verdade, e aí as pessoas perguntam assim, isso é invasivo? Algumas vezes a gente precisa ser invasivo. Algumas vezes a gente precisa de aparelhos para poder acionar musculaturas mais internas e que a gente consiga, nesse contexto, trazer uma sinapse, vamos dizer assim, um redescobrir dessa musculatura que está lá oculta, né? Que ela está frágil demais. Então, mas também conseguimos através de exercícios comuns, através de atividade, né? Como sentar e levantar, que muitas das vezes os homens reclamam que pinga, né? A incontinência urinária de esforço, ela está contida naquilo que eu faço esforço. Se eu tossir, se eu espirrar e eu perceber que começa a pingar, né? A gente tem que ficar atento, porque a gente diz que a pessoa com incontinência urinária, uma vez que ela perde urina, ela é considerada incontinente, né? E a gente às vezes não observa isso, né? Doutora, posso te interromper só um minutinho? Pode. É que eu observei que em 2 momentos você falou muito sobre a questão hormonal, né? Dessa questão que tanto está presente no sexo feminino como no masculino. E me veio uma dúvida, que eu cheguei uma vez ler assim superficialmente a respeito de que haveria também para o câncer de próstata a possibilidade de terapia hormonal. Isso é muito utilizado na prática, tem assim efeitos que não recomendáveis para a prática desse tipo de terapia, ou é algo assim que é mais uma, digamos assim, entre aspas, né, mais uma lenda do que é falado na internet sem conhecimento de causa. Sim, é muito importante essa pergunta, Cíntia, porque hoje os homens, né, jovens e até mesmo com essa evolução do mundo atleta e da performance, né, os homens eles estão fazendo uso de hormônios masculinos e hormônios femininos. Como nós temos o câncer de mama, ele tem alguns deles têm afinidade hormonal, o mesmo acontece com o homem. Ele também tem fator hormonal. E muitas das vezes a gente precisa fazer uma reposição ou o tratamento ele é utilizado hormônio, tá? Hormonioterapia. Então a gente precisa estar alerta a isso, tá? Mas para isso existe a biópsia, né? É colhida a biópsia e a gente percebe se aquela célula ela tem, na verdade, um fator por afinidade hormonal. E aí, caso tenha, a gente combate ela com hormônio. E isso é muito legal. Um sintoma muito comum no câncer de próstata é sensibilidade no mamilo do homem.
que o homem normalmente às vezes não tem hábito de perceber que o mamilo às vezes está sensível, né? Então isso é um fator importante. Muitos homens com baixa hormonal, né, baixa testosterona, eles fazem reposição de testosterona e percebem que o resultado dessa hormonioterapia gera sensibilidade, né? E essa sensibilidade, ela é tratada com hormônio feminino, que é o anastrozol, uma medicação, né? Então, assim, isso são casos particulares, tá? A gente tem que estar muito atento a isso. A que tipo de célula que está ali na próstata e se ela tem afinidade por hormônio ou se não, tá? E a questão então, isso é bem... Desculpa. Não, pode terminar. É porque eu fico ansiosa, assim, para saber. Essa questão pode fazer pergunta. A Pamela também fez uma pergunta, daqui a pouco eu vou fazer a pergunta dela aqui para você, tá? Essa questão da disfunção erétil, que você falou que nem sempre, né, ela é verificada, nem sempre acontece. Isso tem alguma relação com o tipo de tratamento ou com o momento em que ocorre o diagnóstico e o início do tratamento? Sim, tem. Primeiro que o homem ser diagnosticado de câncer, isso já gera um impacto emocional muito forte, que já leva a um processo de incontinência. De incontinência não, de disfunção, desculpe. Né? Terapias durante o processo da terapia, né? Que é feito a quimioterapia muitas das vezes, às vezes com quedas de cabelo, às vezes a quimioterapia branca, que, né, eles chamam que não cai o cabelo, ou até mesmo a radioterapia, nós observamos que durante esse período pode ter momentos ou pode ter uma disfunção erétil, sim, tá? Quando eles procuram a gente, quando eles vêm por indicação médica, para que a fisioterapia possa fazer a reabilitação, logo me perguntam, nossa, como é reabilitação em paciente com disfunção erétil? Vai fazer o quê, né? E a gente precisa entender que está envolvido aporte sanguíneo, está envolvido também inervação, né? Em que nós temos aparelhos que possam trazer estímulos a essa musculatura que está em volta, a essa região que está o despertar dessa região novamente, tá? E a gente sempre fala isso, é importante o auxílio do seu cônjuge, né? Da esposa, é importante. Precisa ser colaborativo, não precisa ser punitivo. Não é porque naquele momento ele está passando por um processo de tratamento que ele vai ficar com uma disfunção permanente. São coisas completamente diferentes, né? Às vezes, durante o tratamento, ele é momentâneo. Existe, assim, um pequeno período em que ele fica com uma impotência, né? Mas depois retorna ao normal. Então, o ato de se redescobrir da sexualidade é muito importante. A fisioterapia tem esse papel de mostrar o caminho melhor a seguir, né? Porque é um novo horizonte. É como recomeçar, né? E esse recomeçar, o reinventar, nós precisamos em qualquer momento quando somos diagnosticados com câncer. Sim. Né? Então, assim, são adaptações que precisam ser feitas, são adequações. O homem ele precisa se permitir, psicologicamente falando, a essa questão, né, da questão erétil, né? Estar aberto a se redescobrir, porque o homem tem a facilidade a masturbação, que é bem comum. A mulher não, né? Hoje em dia, até a gente pode julgar que isso está num patamar que as mulheres evoluíram bastante sobre essa questão do toque, do olhar para o órgão sexual. Mas o homem, ele já desde pequenininho, ele já aprende isso, né? E quando ele aprende essa questão, isso se torna importante, porque conhece, ele detém de todos os limites, porque ele mesmo se toca. Isso é importante.
né? E quando ele se toca e ele vê que não tem estímulo e algo acontece de errado, ele se assusta. Às vezes ele procura serviço médico, mas por vergonha ele não quer falar com sua parceira, ou por medo ele não quer ir procurar um médico. E a gente precisa entender que o câncer de próstata, o índice do câncer de próstata letal é muito baixo. Ele só se torna perigoso uma vez que ele já invadiu outros tecidos, né? Realmente, a cirurgia de retirada de próstata, ela, infelizmente, ela mexe com o canal urinário, foi aquilo que eu falei, passa por dentro dele, gera uma disfunção. Mas uma disfunção urinária, nós vamos cuidar, né? Que nossa musculatura detentora, nossa musculatura, toda a nossa musculatura do assoalho pélvico colabora com isso, né? E aí as pessoas também, outra pergunta que elas me fazem, quando é feito eletroterapia, como é feito? Nós temos duas formas de fazer eletroterapia quando isso acontece para dar estímulo à musculatura. Uma é através da perna, de um lugarzinho aqui da perna, tá? Porque às vezes as pessoas acham que a gente vai fazer direto no órgão sexual e às vezes não, tá? Podemos utilizar próxima à região genital, mas não na região genital, tá? Para estímulo, para você trazer ali sinapse de estímulo. E também temos algumas cânulas para trazer de uma forma assim, não muito técnica, né? Eletrodos, mas que são tipo um plug, né? Que tem umas coisinhas prateadinhas assim, que infelizmente a gente não tem por onde fugir, precisa ser introduzido no ânus para que a gente tenha melhor, né, efetividade. Quando a gente não consegue com essas terapias, a gente precisa fazer direto, né? Não é nada muito desconfortável, né? Mas ele reaprende a contrair a musculatura. E isso é muito legal. Porque retorna a vida, a qualidade de vida, né? A gente não pode deixar nunca que a sexualidade e a vida e essas questões que envolvem a incontinência urinária sejam uma barreira na vida do homem, né? E não é. São apenas adequações que a gente faz ao longo do processo e melhora desse quadro também. Verdade. Eu percebo também, doutora, que os homens, eles têm muito receio, até mesmo por desconhecimento e por fazer associação a como funciona a cirurgia, tanto para retirada do tumor ou para fazer uma biópsia. Eles têm muito receio de como funciona a cirurgia para esse órgão do corpo. Você poderia falar um pouquinho a respeito? Então, tudo depende de como existe essa tumoração, né? A gente sabe que o toque anal ele é um dos fatores quando a gente percebe algum tipo de anormalidade e que ele procura tardiamente, e a gente não consegue diagnosticar. Muitas das vezes nós usamos através do reto para que a gente consiga melhor acesso à próstata, tá? Outras vezes a gente vem pelo infra-umbilical também, que a gente consegue acesso. Isso é muito relativo, tá? Assim, a gente colocar um lugar exato para que aconteça a biópsia. Mas a biópsia ela é feita, às vezes, guiada por ultrassom, né? Com a imagem que a gente faz ultrassom e aí a cânula vai lá e consegue coletar. Pode ser feito pelo canal urinário também. Então, assim, tudo depende de como está esse crescimento da próstata, né? Para a gente poder dizer assim, vamos eleger a menor invasão, né? O ato que seja menos invasivo para o homem, que gere melhor qualidade, né? Porque até a biópsia se torna desconfortável, o processo de cicatrização também, às vezes é incômodo, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Então, assim, não existe uma regra, né? A gente precisa avaliar cada caso para saber qual a melhor biópsia. Obrigada até por esses esclarecimentos, porque como nós falamos sempre aqui com vocês, e como eu falei no início,
A live de hoje ela está sendo realizada atendendo exatamente ao pedido de pessoas que participam, né, sempre dos eventos virtuais realizados pela Casmec Consultoria, e eles enviam perguntas pelo direct. Então, algumas perguntas que eu pontuo aqui são perguntas recebidas pelo direct da Casmec e eu estou repassando aqui à doutora Gabriela. E nós recebemos, com relação a essa questão da cirurgia, nós recebemos exatamente 5 perguntas, com ênfase assim, bem parecidas, mas sempre com essa preocupação de como seria, né, qual o impacto dessa cirurgia no órgão. Então, por isso que eu estou agradecendo aqui, e eu espero as pessoas que estejam assistindo que também estejam satisfeitas assim, com os esclarecimentos que a doutora Gabriela está fazendo, e vocês podem continuar encaminhando perguntas aqui para que sejam respondidas. Inclusive, a Pamela Carrilho, ela pediu para perguntar à doutora Gabriela se o câncer de próstata é hereditário. Então, e aí a gente fala sobre aquela questão que envolve a mulher também, né? O homem, ele tende ao processo da vida levar uma hiperplasia prostática, né? Foi aquilo que eu falei, o aumento. Existe um fator hereditário? Existe, tá? A gente não pode descartar, mas isso fica numa janela entre 5% e 10% dos homens só, tá? Então, vamos colocar que 90% a 95% são fatores ambientais, que é o que eu falo sempre: estilo de vida, alimentação, uso do tabagismo, uso de ingestão de bebidas alcoólicas, né? Muitas das vezes, outra coisa também que são muito importantes, a questão do câncer, e aí eu não vou falar só do câncer de próstata, eu vou falar do câncer como um todo para o homem. A higiene do seu órgão, né, sexual, também está envolvido os hábitos de vida, né? A gente tem muitas pessoas que me perguntam se a masturbação diminui o risco, né, de desenvolvimento de câncer, né? Isso é uma pergunta bem elaborada, exatamente pelo fato da gente saber que pode haver, sim, existem alguns estudos que contrapõem isso, tá? Mas não tem comprovação dizendo que isso facilita ou que isso melhora ou que isso prejudica, né, o homem nessa questão da evolução de qualquer câncer que seja masculino, né? Então, a gente não tem comprovação para isso. Mas é importante dizer que a gente, nas cirurgias de próstata, nós temos retiradas parciais e retiradas totais de próstata, tá? Então, os quadros de incontinência urinária estão ligados a isso, tá bom? Se a gente vai retirar totalmente ou se a gente vai tirar parcialmente. E a localização também, que é importante. E se ele for periférico, a gente não precisa mexer onde precisa ali, que é onde passa a urina, né? Mas se ele for, a gente precisa mexer e isso pode gerar uma disfunção, sim. Tá. E, doutora, nós estamos falando aqui, né, com relação a essa importância da fisioterapia no tratamento do câncer de próstata. E me surgiu aqui uma dúvida, na verdade, duas. Em que momento se deve iniciar essa fisioterapia? Se esse início, né, ele é sinalizado pelo médico que está fazendo o acompanhamento do paciente, e se há algum caso específico em que não é recomendável a fisioterapia? Então, nós não temos nenhuma contraindicação, vamos dizer assim, ou não recomendação para o câncer masculino, né? Nós temos indicação para ele, né? Nós temos, assim, um olhar diferenciado, né? Porque nós conseguimos gerar qualidade de vida, né? Muitos pacientes que têm câncer de próstata relatam dores como coluna.
Então, nós podemos amenizar esse sofrimento, nós podemos diminuir, porque o uso de analgésico também prejudica. E aí prejudica todo o estado geral de saúde, né? Então, assim, não existe em algum momento em que ele seja não recomendado, tá? Existe, sim, indicações tanto do proctologista quanto do urologista. Às vezes ele tem alguém de confiança, mas quando ele não tem, como se é uma área muito pouco explorada, né, dentro dessa questão, que é a uroincontinência, né, dentro da fisioterapia, uma área bem recente, então muitas das vezes os médicos não têm para onde indicar, né, porque ele é muito específico dentro disso. Então, mas assim, qual seria o momento ideal, né? O momento ideal é desde o início do diagnóstico. Nós precisamos acompanhar esse paciente desde o pré-operatório, né? A gente precisa preparar, foi o que eu falei para você, preparar essa musculatura que é igual do braço, que é igual da perna, né? Nós precisamos dar um suporte ali na região pélvica, né? E também observar essas evoluções que a gente fala muito, que é muito comum, câncer de próstata com invasão em coluna. Então, isso é importante salientar, porque às vezes aparece com uma dor de coluna e isso fica sendo tratado como uma lombalgia. E, na verdade, não é. É um fator que já existe, o câncer de próstata, que evoluiu para a coluna, já invadiu a coluna e ele gera aquela dor. Então, assim, não existe uma regra, né? Mas o importante é dizer que o fisioterapeuta, ele é importante desde o primeiro momento, desde o diagnóstico, o acompanhamento, para que a gente perceba e a gente evolua junto ao tratamento médico. E a fisioterapia tem vertentes diferentes para a questão da incontinência urinária e da disfunção erétil? Porque, assim, nós costumamos ler que algumas coisas... Pode falar. Pode falar. Não, pode continuar. Era isso mesmo que eu ia perguntar, é porque tá dando, às vezes, delay aqui. Mas pode continuar, doutora. Não, pode... Você estava falando sobre... eu estava querendo saber se, assim... aqui também tá. Você está paralisadinha. Hoje a internet está ótima. De estudos. Isso. E como elas são aplicadas na questão da incontinência urinária e da disfunção erétil. Porque, assim, eu como leiga imagino que não seja, né, isso, as mesmas atividades, né, a serem realizadas pelo profissional de fisioterapia nos dois casos. A gente precisa lembrar que são coisas ligadas umas às outras, né? A disfunção erétil ela acontece no mesmo local e a fisioterapia pélvica, né, também no mesmo local. Então, elas se conectam em um dado momento, tá? Existem vertentes, né, que a gente diz do foco do tratamento. Qual é o foco? Muitas das vezes o foco é a incontinência urinária. E por isso a vertente é diferente da disfunção erétil, tá? Ou às vezes a gente quer a disfunção erétil e não trabalhar a incontinência urinária, né? Porque a gente já sabe que aquele paciente ele vai apresentar uma incontinência urinária já permanente. E isso para ele não é... Acontece com as mulheres que tiram a mama, né? Tem mulheres que querem colocar prótese, tem mulheres que não querem, né? Então, assim, homens que retiram a próstata, que muitas das vezes dizem que vou ficar incontinente, eu quero trabalhar a minha sexualidade, porque isso me traz melhor qualidade de vida, a gente vai trabalhar essa vertente, né? Mas uma coisa não tem a ver com a outra, tá? Mas as duas se conectam em um dado momento, porque elas são parecidas e estão ligadas ao mesmo órgão. Mas, assim, tem tratamento que é específico para uma e para outro, não? Espero ter respondido aí essa dúvida, se tem mais alguma. Não, respondeu sim. A dúvida era justamente isso, se teria formas diferentes de estar realizando o tratamento, né? E as atividades para que essas consequências sumam, né? Que o homem consiga se recuperar dessas consequências oriundas do tratamento de câncer. Mas respondeu sim, eu entendi
Eu entendi perfeitamente. Muito obrigada. Gostaria de falar com vocês que vocês podem também estar fazendo perguntas para a doutora Gabriela. Nossa live está chegando em seus minutinhos finais. Então, se alguém tiver pergunta que queira fazer, a doutora Gabriela, assim, abordou de uma forma muito abrangente o assunto de hoje. Então, eu gostaria de saber se vocês têm mais perguntas a serem feitas. Eu gostaria também, nós falamos no início, doutora Gabriela, com relação aos fatores de risco, e pelo que nós podemos observar, eles acabam sendo os mesmos, né, com relação aos demais tipos de câncer, no que tange a questão de manter hábitos saudáveis, cuidar da alimentação, realizar atividades. Você inseriu também a questão da higienização, né? O cuidado com a higiene do órgão, né? Isso é muito importante também. Que, inclusive, muitos homens, eles têm, assim, tabus até para conversar. E é importante também para quem esteja assistindo que ensinem já desde criancinha como fazer essa higiene, a higiene adequada. Uma coisa que é importante ser dita, Cíntia, eu acho que nesse universo novo no que nós estamos entrando, né, que é falar sobre a saúde do homem, a gente pode vir para a saúde da criança, né? Muitas mães não estão preparadas, às vezes, para receber um bebezinho, um menino, né? A gente sabe de todo o cuidado de uma menina, que a gente tem que ter higienização, que o lenço umedecido pode provocar alergias. Então, lembrando que nos meninos também é o mesmo cuidado. Mas existe uma coisa muito importante que às vezes as mães deixam de fazer, tá? Que é, na verdade, o puxar ali aquela pelinha do prepúcio, né? O prepúcio é onde fica, que recobre a glande. É importante massagear desde pequenininho para que aquela pelinha possa ser solta. O que pode acontecer se ela não soltar? Em um dado momento pode gerar a fimose, né? Que seria o quê? É isso que eu falo sobre a questão da higiene. O acúmulo ali de líquido da própria urina, que pode gerar um processo inflamatório, ou o excesso de pele, uma dificuldade para a criança, né? Então, assim, precisa que seja feita a massagem peniana na criança, e isso não tem nada a ver com descobrimento de sexualidade. É um bebê que precisa ser cuidado, como uma menina precisa ser higienizada dentro dos seus grandes lábios e dos seus pequenos, desde pequenininha, algodãozinho com água, né? Com a aguinha quente, não precisamos usar lenço umedecido. E os meninos também. Existem óleos, né, que até os pediatras indicam para facilitar essa massagem que é feita, para poder descolar ela de uma forma melhor, né? E lembrando, toda vez do banho da criança, é importante que puxe essa pelinha e que higienize ali, tá? Isso é muito importante. Muitas mães não estão preparadas para isso. E muitas não fazem esse procedimento. E quando a criança ela chega numa fase adulta, ela começa a descobrir, e nós vemos casos de evoluções de fimoses e até mesmo cirurgias que são aplicadas, porque muitas das vezes não foi solta, essa pelinha não ficou solta, né? Então, é a necessidade, a orientação que eu dou. Outra orientação que eu dou e que eu falo que é muito importante, fiz parte até de um estudo, é sobre a higienização do banheiro sanitário pós-micção masculina, né? Esse quadro miccional que a gente fala, que esse nome bonito que seria fazer xixi, né? Eu falo sempre isso. As crianças hoje em dia já estão entrando numa conectividade até escolar de que sentar para fazer xixi, e aí o homem fala, mas isso é horrível, não dá para fazer isso na rua. Eu não estou dizendo na rua, estou dizendo dentro da sua casa, dentro do seu ambiente. Isso é um ato de amor em relação à sua família, quando você senta para fazer xixi, para urinar. Por que eu estou falando isso? Uma vez em que a gente coloca, né? Eu posso até depois mandar o vídeo para você, para que você possa vincular à rede. Mostra um vídeo em que o jato urinário ele cai
tanto ele caindo na água ou caindo na região do vaso sanitário ali da cerâmica, né? Ele gera, é como se a gente jogasse uma água e aquela água respingasse. E quando ela respinga, para você ter noção, ela consegue chegar até o fio do cabelo do homem. Ele consegue. A gente fez uma luz ultravioleta e com isso a gente limpou, higienizou o banheiro e depois foi feito, né? O homem foi urinar e nós percebemos que até o cabelo dele, toda a parede do vaso sanitário, né? Ficou suja. Então, assim, se a gente pensar no contexto de amor ao próximo, né? E amor à nossa família, se nós temos mulheres, se nós temos filha menina, né? Pais, sentam, porque isso não deixa de ser mais homem ou menos homem. Sabe? Você só vai prevenir e melhorar a saúde delas, porque elas sentam no vaso, né? Elas sentam para fazer xixi. E muitas das vezes elas têm contato com urinas de pessoas dentro da casa, né? Se tiver mais de um homem. Então é importante falar sobre isso. Então, quando eu falo higiene, a gente não fala só em lavar água e sabão. É importante também secar, né? Não adianta lavar e puxar a pelinha que sobrou e deixar ela. Aquela umidade ali, ela é um grande fator que gera fungo, bactérias. A gente sabe que na mulher nós somos um ambiente fechado, né? O homem ele tem a facilidade de ser um órgão externo, mas somos um mundo fechado, mulheres. E já gera um monte de coisa. Nós temos, assim, lactobacilos, em algum dado momento a gente faz uma candidíase, né? Que a gente tem que fazer uso de remédio, pomadas. E os homens também, só que eles não percebem isso com o olhar, né? Como o HPV. O HPV no homem, muitas das vezes, ele se mostra através de crista, né? Forma em volta da glande, ou muitas das vezes na própria glande, ou na região ali dos pelos pubianos, pequenas verrugazinhas ou cristas, é como se fosse uma faca com serrinha mesmo, tá? Que demonstra essa região que tem, né, uma serrinha ali, e isso a gente chama de crista de galo, né? Então, essa crista é um HPV, né? Mas não é observado, né? Então, assim, a gente fala em autoexame, a gente fala em autoexame com olhar contexto geral, né? De uma anormalidade grosseira, de um vermelhidão, de uma aparência de alguma coisa arroxeada, né? Ou uma falha sexual, né? Uma disfunção em algum dado momento. E não, a gente precisa lembrar desse fator que envolve a higiene. Então, as crianças hoje, isso é muito interessante, em idade escolar, já estão aprendendo a fazer xixi na escola sentados, porque o outro colega também senta. Em algum momento, ele vai sentar, nem que seja para evacuar, né? Então, assim, imagina um banheiro masculino de meninos, onde vários fazem xixi em pé, e aí aquele que deu uma vontade, né, no banheiro, na escola, de evacuar, ele precisa sentar no vaso, que o vaso está meio sujo. Então, essa cultura agora já está sendo inserida na vida da criança. E isso é muito importante falar, sabe, Cíntia? Porque as mães precisam estar conscientes e trazerem essa filosofia, trazer esse estilo de vida de que isso não é mito, isso não é feio, não deixa de ser mais homem ou menos homem. Isso, eu acho que deixa até mais masculinizado. Porque se ele cuida dele, no mundo metrosexual, né? Ele, além dele cuidar dele, ele cuida da família. Tá cuidando da família. Que está em volta. Então, assim, essa questão de higiene é muito importante. Eu friso muito em todas as palestras que eu falo do Novembro Azul. Eu sempre falo muito sobre a questão da higiene, porque a gente não tem noção e a gente não observa, né, que isso pode gerar colonização de bactérias, de fungos, e isso gera não só para ele, quanto também contaminação da mulher. E aquilo também, né? O hábito que ele se adquire desde a infância, ele permanece. Isso já vira rotineiro, já é comum, né, no seu dia a dia. Então é muito importante mesmo isso que você acabou de falar. E a Marli aqui está perguntando com relação a essa higienização, o bebê, né, o bebê menino, a partir de quantos meses que pode ser feita?
Então, Marli, não é meses. É quando ele sai do hospital e vai para casa. Até mesmo no hospital, as pessoas quando dão banho, as enfermeiras quando dão banho, elas já começam esse processo de massagear o pênis masculino, né? Então, assim, chegou em casa, já começa, porque é dolorido. Às vezes você percebe que pode ter um sangramentozinho, pode ter, de repente, quando a gente vai mexer. Então, é o massagear para que seja leve, né? E até que essa pele toda descolhe mesmo da cabeça do pênis, né? E para isso, não é uma vez puxando que isso vai sair. Então, uma vez que esse bebê chegou em casa, né, é função até mesmo do pediatra, é função do médico que acompanha orientar sobre isso. Mas eu sei que muitas das vezes isso não acontece, né? Então, assim, não tem uma quantidade, vamos dizer assim, um mês inicia. Não, chegou em casa, ele já começa a fazer essa massagem no pênis, né? Você já começa a puxar. E aí o pediatra pode trazer um auxílio melhor nessa questão de óleos que podem facilitar para na hora de você massagear, né? Porque podem, muitas das vezes, na hora que a gente puxa, a pelezinha de um bebê é sensível, né? E aí eles botam, né, óleo, né? Tem gente que usa óleo no Jol, tem gente que usa, tem pomadas hoje como o Bepantol, né? Tem para criança, não usando marcas, mas lembrando que nós temos algumas coisas que são facilitadores que antigamente nós não tínhamos. E que isso é muito importante, né? O massagear. Então, nós não temos idade, tá? Nós precisamos fazer o mais precoce, porque quanto mais precoce isso é realizado, mais fácil se descola, né? Mas lembrando sempre, uma vez que descolou, a higiene é contínua, tá? Precisa ser lavado a água, sabão, né? Fez xixi, secou, é importante secar, tá? Muitos homens usam lenço umedecido, muitas das vezes, né? Mas o lenço umedecido deixa uma certa umidade também, então às vezes é legal. E uma coisa também que é muito interessante falar, que me lembrei agora, quando o homem ele ejacula, né? Quando ele termina de ejacular, o homem tem por cuidado próprio, né? É como se ele pegasse o pênis e pressionasse um pouco para sair o resíduo, né, do esperma que fica no canal. O mesmo deve ser feito, porque a gente tem uma cultura feia de que dizem que é a última gota da cueca. Olha, isso me mata. Por favor, a última gota é do papel higiênico. Pode ser que o papel higiênico. Mas a gente fala isso de uma forma brincando, mas é porque a gente percebe que só esse líquido, né, ele sai no esperma, não, ele sai na urina também, e a urina é muito mais fluida do que o esperma, né? Então, assim, precisa mesmo, a última gota não é da cueca, a última gota é do papel higiênico, porque a gente precisa secar, tá? Isso é saúde para o homem. Diminui o risco de infecção urinária que os homens têm. Pensam que só mulheres, homens têm infecção urinária, tá? Uso também de fraldas. A gente vê muitas pessoas muitos homens usando fraldas absorventes por conta, muitas das vezes, da incontinência de urgência, que é o que a gente fala, que uma vez que espirrou, pingou, ou porque faz uso de diurético para pressão, né? Não dá tempo de eu chegar no banheiro, como eu vou fazer? Eu sempre recomendo aos pacientes, sabe esse absorvente feminino, que é fininho, de uso diário, né? Pega ele, coloca no forrinho, porque ele não fica aparente na cueca, né? Então, você pode colocar ele, porque se pingar, você tem a opção de trocar, né? A gente sabe que essa urgência urinária em um dado momento da vida acontece quando faz uso de diuréticos por conta da pressão. Então, é importante também. E lembrar, terminou, higienizar, né? Higienizar e secar. Doutora, como sempre, maravilhosa, mas nossa live está encerrando. Agradeço novamente, em nome da Casmec Consultoria, por aceitar o nosso convite, por esse nosso bate-papo aqui, que, como sempre, é muito agradável e, assim, repleto de conhecimento, repleto de informações essenciais no que tange a questão da saúde, da preservação da saúde, da importância da prevenção. E eu gostaria, assim, para que nós possamos encerrar,
que você deixasse uma mensagem aqui para as pessoas que estão nos assistindo, pode ser? A Marli está agradecendo pelo esclarecimento. De nada, Marli. Eu espero que os homens, né, a partir desse momento, possam, né, mesmo com toda a sua rotina, e as mães, né, desses futuros homens, né, que são bebês e são meninos, possam ter um olhar de saúde, né, para si ou para, de repente, seus filhos, porque isso é muito importante. A gente ter um olhar diferenciado. A gente não precisa, a nossa forma de amor próprio, amor ao próximo, não é apenas coração, sentimento, é o nosso olhar interno, né? É aquilo que eu falei na nossa palestra, qual é o momento em que eu paro para pensar nas coisas em que eu faço, quem eu sou, né? O que eu faço com o meu corpo? Quando a gente fala que nosso corpo é um templo sagrado, a gente traz isso. Então, eu deixo essa mensagem para que os homens hoje sejam despertar uma cócega no coração desses homens, né? De forma agradável, de forma limpa, sem preconceito, né? E com palavras que sejam de rotina, né? Nada muito de técnico, porque é muito ruim a gente usar o técnico, porque às vezes as pessoas não conhecem, mas que eles têm esse olhar, né? Para a sua vida, para o seu órgão sexual, né? Para o seu corpo, que isso é muito importante. Observar os sinais e sintomas e também a higienização do próprio corpo. Tá ótimo. Então, pessoal, boa noite. Agradeço por vocês estarem aqui presentes conosco. Continuem acompanhando as redes sociais da Casmec Consultoria e Capacitação Profissional. Acompanhem também as redes sociais da doutora Gabriela. Acompanhem também as minhas redes sociais e que nós estejamos sempre aqui presentes. Como eu falo sempre, desde que nós iniciamos o primeiro projeto da Casmec, eu já fiz muitas amizades aqui, adquiri muito conhecimento com profissionais de outras áreas e sempre ressaltando aqui para vocês a importância de vocês darem atenção à saúde de vocês, a importância de uma prevenção no combate ao câncer, a importância da realização de exames periódicos, bem como alimentação saudável e a prática de atividades físicas, ok? Nos despedimos por aqui e acompanhem as redes para vocês saberem das nossas próximas lives, tá bom? Beijo. Gratidão. Beijo, doutora Gabriela. Obrigada pelo convite. Grande beijo a todos. Imagina. Beijo, tchau.